Eu queria terminar esse nosso encontro aqui lendo um texto do livro de Atos, capítulo 17, verso de número 6, porque aparece ali uma expressão que eu já falei aqui. Eu espero que isso aconteça também aqui nessa cidade através desta igreja. Então o verso 6 diz assim: porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, chamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. E aí então continua o texto. Eu li só o verso de número 6, fala sobre Paulo e Silas em Tessalônica, mas a expressão chegaram os que estão ou que estavam transtornando o mundo também chegaram aqui. Então nós vamos pensar um pouco nessa expressão e ler aqui alguns textos do livro de Atos, e fica aí já o desafio para que nós também, como igreja aqui em Paysandu, possamos estar transtornando essa cidade com o Evangelho de Cristo, com as boas novas da salvação. Vamos orar então? Senhor Deus, eu louvo a Ti por esse momento especial nas nossas vidas, de poder, ó Deus, com a igreja, ler a Tua palavra, meditar nela e tirar lições para as nossas vidas. Agradecemos, ó Deus, pelo privilégio que o Senhor nos concede nessa noite, de nos reunir em Tua casa, como igreja, para poder crescer um pouco mais acerca de Ti. Há aqui um desafio para nós, ó Deus, nos dê forças para levar adiante esse desafio. Nós te agradecemos no nome de Jesus, amém. Escolhi esse verso no livro de Atos, porque no tempo que nós passamos aqui com a igreja, sempre nós estávamos falando com a igreja acerca de missões. Sempre nós falávamos sobre essa questão de você ganhar Paysandu para Jesus. É lógico que não dá para você lembrar tudo que eu falei aqui nesses 4 anos, mas sempre que nós tínhamos oportunidade, nós falávamos: olha, irmão, precisamos ganhar Paysandu para Jesus, ganhar o nosso vizinho, ganhar a nossa rua, ganhar o nosso bairro, ganhar a nossa cidade, através da pregação do Evangelho. E não há um outro livro da Bíblia que nos fale tanto nesse sentido que não seja o livro de Atos. Eu vou explicar por quê. Porque o livro de Atos, e aqui nós não vamos ter tempo de ler todo ele, e aqui o desafio é que você leia na sua casa sempre esse livro, Atos dos Apóstolos, porque aqui narra como iniciou a igreja de Cristo. Aqui Lucas, quando escreve de uma forma bem detalhada para Teófilo, ele vai mostrar para nós como que a igreja começou, como que iniciou aqui a igreja de Jesus. O exemplo que nós podemos ver que os apóstolos deixaram, e esse exemplo é um padrão para nós hoje. Não é porque o livro de Atos começou a igreja, então vamos esquecer. Não, é um padrão para nós também, Paysandu, igreja de Paysandu, nessa noite. Vocês vão perceber que eles foram ousados, eles não foram medrosos, tanto que essa expressão aqui, transtornando o mundo, onde eles passavam, eles transtornavam mesmo, mas com o Evangelho, pregando a palavra, mostrando o viver correto. E as pessoas não entendem, não querem isso, então é um transtorno. Quando você prega a verdade e a pessoa quer viver a mentira, você está transtornando a vida dela. Por isso que a expressão aqui, o que estavam transtornando lá chegaram até aqui. Olha só, que bom seria que não fosse aqui igreja, mas que fosse assim: chegaram os que estão transtornando o mundo, estão aqui em Paysandu, transtornando, mudando a cidade com o Evangelho, com a pregação da palavra. Foram ousados, tinham uma vida de santidade, isso é importante nós entendermos isso. Sofrimento, porque tinha perseguição, oração, fraternidade e união. Não tem como transtornar o mundo ou o Paysandu se não houver esses pontos em nossa vida, na nossa igreja.
E com eles, os apóstolos, nós compreendemos que servir a Deus está acima de todas as coisas. Para transtornar Paysandu, nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar, acima de tudo, porque senão não vai transtornar. Vamos viver como os cidadãos que também vivem. E mesmo em meio às dificuldades, que com certeza nós já falamos sobre isso, que a igreja sofre perseguições, mesmo em meio a tudo isso, nós precisamos manter o padrão de Deus de obediência. Então, se você quiser mudar, pegar essa palavra transtornando o mundo e por aqui, para que isso aconteça, eu preciso obedecer ao Senhor. É exatamente isso. E aí, a pergunta é: e nós? Ou que nós estamos aqui em Paysandu, sabe que as pessoas quando olham para você, já vem ali, o fulano está transtornando aqui a minha vida, o que ele diz aqui não está condizendo com o que eu estou vivendo, então é um transtorno. Esse irmão está querendo mudar aqui o meu comportamento, querendo mudar aqui o meu linguajar, esse irmão quer mudar aqui o meu caminho, está transtornando a minha vida. Que bom seria se nós ouvíssemos sempre essa palavra: chegou o que está transtornando a vida aqui dos vizinhos aqui da região aqui, com a palavra, com o evangelho. Então a pergunta sempre é essa. Nós também temos olhado o reino de Deus com a mesma seriedade que os irmãos da igreja primitiva olhavam. Olha que lá começou a igreja. Nós aqui já começamos também. Já tem aqui mais de 40 anos, né, que essa igreja foi implantada aqui em Paysandu. Então tem um bom tempo já, né? E aí, Atos 17 nos diz que Paulo e Silas pregavam o evangelho em Tessalônica. E aí eu não li o texto, porque vocês vão perceber que alguns judeus, isso é o mais triste, né? Não foram os gentios, não foram aqueles que não conheciam a palavra, mas aqui nós vamos ver que alguns judeus, movidos pela inveja, disseram o que nós lemos aqui. Esses daqui, que estão aqui hoje, eles que estavam transtornando o mundo, chegaram até aqui. Então precisamos barrar esse pessoal, nós precisamos pegar esse pessoal e prender eles. Se puder destruí-los, melhor ainda, porque eles estão aqui para transtornar o mundo. Os apóstolos então encheram Jerusalém com o evangelho, pregaram a palavra. Eles não desanimaram, não retrocederam, mas eles foram firmes na pregação do evangelho. E isto causava transtorno. E é lógico que causa, não é verdade? Você vai pregar uma palavra que não condiz com o que o mundo está vivendo, é um transtorno. Aí vem perseguição e assim por diante. E a mensagem da igreja é a pregação da palavra. Não vamos ler o texto, mas Atos 2, verso 14 a 37, Atos 4, 31, Atos 5, 42, Atos 8 a 10, Atos 18, 11. Então, esses alguns textos que nos diz que a mensagem da igreja é a pregação da palavra de Deus, não é a pregação de algo que não condiz com a Bíblia, não é você vir aqui falar a respeito de você, ou trazer aqui algo, um pensamento positivo. Não, é a pregação da mensagem, é a pregação simples do Evangelho, é dizer para o mundo que Jesus Cristo salva, e não há um outro caminho que nos leve até Deus. Essa é a mensagem. Não precisa você florear, não precisa você lá, mas eu vou ter que pensar filosoficamente, eu vou ter que... Não, é de maneira simples. Jesus ganhou, venceu, eu tenho Ele no meu coração e eu ofereço também para você. Ele mudou a minha vida, Ele também vai mudar a sua. É essa a mensagem. Então, para nós aplicarmos aqui a palavra, aí, entre a pregação da palavra, tinha um segredo aqui, eu estava até esquecendo. Para pregar a palavra tem um segredo, e o segredo é oração. Oração. O irmão aqui já falou, oramos, temos aqui orado, já foi orado aqui, oramos esses 4 anos, todos os nossos encontros, sempre orando pelas famílias, pelos governos,
pela sociedade. Então a igreja, todas as vezes que abre o culto, como aconteceu hoje, sempre tem aqueles pedidos ali, e nós sempre estamos orando, colocando no diante do Senhor esses pedidos. Então esse é o segredo. E se você for ler Atos, você vai ver que ela era uma igreja que orava, que estava sempre aos pés do Senhor. Por isso que eles transtornavam o mundo com a mensagem do Evangelho. Mas para nós aplicarmos um pouco mais a palavra, num primeiro passo aqui, nós precisamos ler e reler esse manual da proclamação. A Bíblia toda, mas vamos ficar no livro de Atos, já que eu estou aqui falando sobre Atos. E o manual que fala sobre o início da igreja é este que está nas suas mãos, que você leu comigo, apenas um verso, que é o livro de Atos. Uma das coisas importantes é que manuais foram feitos para serem lidos, não é assim? Olha, se você compra aí um eletrodoméstico e lá vem o manual, não vem? Aí muita letrinha pequenininha lá, aí você fala, não. Aí você vai perceber que muitos desses eletrodomésticos, no decorrer do tempo, eles acabaram tendo a sua vida útil diminuída. Por quê? Porque a pessoa que adquiriu não leu o manual. Não, já sei como funciona. Aqui diz que é só apertar esse botão aqui, já está funcionando. Mas lá tem detalhes que às vezes você esquece de ler, que é para dar vida útil ao que você comprou. Aí você fala, nossa, mas eu comprei aqui um objeto X, ele logo já acabou, estragou. Mas por que estragou? Porque tinha defeito do fabricante? Não, porque eu esqueci de ler aqui, que eu não posso pôr esse aqui na tomada de 220. Eu não podia, eu coloquei, né? Um exemplo aqui, né? Colocou, queimou. E por isso que as pessoas às vezes perdem muito, porque não leem o manual. E livro de Atos é um manual da igreja, do início da igreja, e nós precisamos ler sempre ele, sem contar que temos que ler a Bíblia toda, lógico, mas como nós estamos aqui no livro de Atos, né, então precisamos ler. Jesus é o dono da igreja e deixou esse manual que mostra as diretrizes, como que deve funcionar, como funcionava a igreja, como que ela se desenvolvia. Então, não dá para nós lermos todo o livro de Atos num encontro como este. Mas eu quero que os irmãos leiam, voltem sempre nesse manual e leiam lá, e aprendam como que funcionava a igreja, como que vivia a igreja. Eu vou até lembrar aqui alguns pontos. Então, a pergunta é, quantas vezes nós já lemos esse manual? Quantas vezes você pegou o livro de Atos e você falou assim, não, eu preciso aprender como que funcionava a igreja. Então vou ler. Nesse ponto aqui, está dizendo isso, não, mas eu não fazia. Então vou voltar a fazer. Lembra do manual? Então se eu colocasse aqui, ligasse meu aparelho aqui no 220 ia queimar, aqui tem lá, tem sempre uma fichinha lá, né, 110, então é 110. Então eu vou seguir o que o manual está dizendo. E não tem como ignorar esse manual. Não tem como você falar, não, mas eu conheço a Bíblia. Eu não preciso ler o livro de Atos, eu conheço tudo que a Bíblia diz. Então não tem como ignorar. Não tem como deixar de ler. E leia quanto você puder, e tanto quanto antes você possa fazer isso, leia esse manual. Porque aqui você vai aprender como que eu posso transtornar o meu vizinho, a minha rua, a minha quadra, a minha vila e a minha cidade. Assim como diz o texto aqui, que esses Paulo e Silas e outros irmãos chegavam e que estavam transtornando o mundo, chegaram também até ali, aquela cidade, porque também ali eles iriam transtornar Tessalônica. Olha só que maravilha saber que esses homens de Deus estavam ali para pregar o Evangelho, para mudar a história dessa cidade e ali implantar uma igreja, como aconteceu. Nós temos aqui uma carta. Então, não fomos chamados para conduzir a igreja da nossa forma. Não, pastor, pode deixar, eu já sei o que eu devo fazer.
eu já aprendi. Não, não é dessa forma. Nós precisamos tomar muito cuidado. Não dá para aplicar técnicas empresariais como muitos aplicam para a igreja. Não é dessa forma. Não existe aqui nesse manual que você possa falar, aqui eu aprendi que eu tenho que aplicar aqui uma técnica de empresa, aí vai crescer a igreja. Não tem aqui. Não existe sequer um ponto ou uma vírgula que vai dizer, não, então você precisa fazer isso e isso, esquecendo de pregar o evangelho, né? Vai crescer a igreja. Não, nós precisamos ler que aqui existem princípios inspirados. Então, em primeiro lugar, Atos é o manual do início da igreja e também é o nosso manual para continuarmos transtornando essa cidade. Segundo passo, aqui eu vou destacar, né, alguns princípios que nós podemos, que contém nesse manual. Então eu vou levar vocês a pensar um pouco mais e a ler mais o livro de Atos. Então, quando você lê o livro de Atos, você vai descobrir muitos princípios que você aplica na sua igreja, na sua vida, na sua casa e na sua igreja. E os princípios, aqui eu vou voltar um pouquinho aqui, já que eu li Atos 17, eu vou ler Atos 2, quando encontramos aqui uns princípios de como vivia a igreja. Atos 2, verso de 42. Atos 2, 42. Olha o que diz o manual. Pastor, nós transtornamos aqui Paysandu. Mas como nós vamos viver? Como é que vivia a igreja primitiva? Olha, está lá. Diz lá que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Não tem como você tirar essa palavra oração. Quer crescimento? Oração. Quer crescimento? Que haja o que Atos diz aqui. Então eles perseveravam no conhecimento da doutrina. E perseverar aqui é dar constante atenção a alguma coisa. Não é, eu li aqui e tal, esqueci. Não. Perseverando é que você vai aprendendo. Então é algo constante. Então a igreja primitiva mantinha-se constantemente alicerçada pelo ensino apostólico. Não é um ensino qualquer, mas o ensino dos apóstolos. Então havia esse alicerce, havia essa base. Para que pudesse crescer, para que pudesse transtornar o mundo, tinha que ter uma base. E a base era doutrina dos apóstolos. Aqui também o texto nos diz que havia comunhão. Essa comunhão implica em dizer que eles eram fundamentados na experiência do corpo. Nós falamos hoje de manhã aqui, né? A lição nos falava sobre isso, citou lá 1 Coríntios 12, quando diz sobre essa união orgânica da igreja, sobre o corpo, falou sobre o corpo literal, depois aplicou a igreja. Então aqui Atos, a igreja que também vivia nessa experiência comum do corpo, porque um precisa do outro. Lembra que ele diz assim, o pé não pode dizer para a mão que não precisa dela, ou a mão dizer para o pé e vice-versa. Então cada membro do corpo é importante. Não existe um melhor ou outro pior, mas todos eles são importantes. Eu até brinquei aqui, se você machucar a unha do pé, você vai sentir até o último cabelo da cabeça, a dor. É assim, porque é uma ligação aqui. Não tem jeito, não tem como o pé viver sem ligar ao corpo, ele vai morrer. Então havia essa experiência comum do corpo, e a comunhão era a essência da vida da igreja. Isso é importante. Essa comunhão é importante. Para que haja vida tem que haver comunhão, senão cada um faz o que quer e assim por diante deixa de ser igreja. E essa comunhão, Atos 42, 4:32, aí outros textos também de Atos, 1 João capítulo 1, verso 7, nos diz que a comunhão da igreja depende da vida da comunhão com Deus, e cada membro do corpo de Cristo desfruta. Comunhão com Deus
comunhão com a igreja, nós desfrutamos dessa comunhão, então nós nos tornamos aqui Pai Sandu. Quanto mais perto estivermos de Deus, mais estaremos próximos uns dos outros. E também diz aqui que havia o partir do pão. E o partir do pão aqui não está referindo a uma refeição típica da época, não está dizendo isso. Mas fala aqui sobre a prática da ceia do Senhor. Porque naquele momento ali que nós participamos da ceia, ali há comunhão. Ali há essa partilha. Ali você vai lembrar que Cristo fez por você. Então a igreja se reunia e participava dessa comunhão. E a ceia é a memória efetiva da nova aliança. Então, eu já falei aqui, não é por acaso nós participamos da ceia uma vez por mês, mas a ceia nos leva a pensar sobre essa vitalidade do corpo de Cristo. Então, é necessário ter essa comunhão. E também oração. No próprio texto, né? Está lá, está em oração. Não terminou apenas com o crescimento da doutrina, com a ceia ou com a comunhão, mas havia um quarto elemento ali que é a oração. E a oração, você vai ver comigo, que foi a atitude dos cristãos diante das decisões a serem tomadas. Eles não tomavam decisão por acaso, mas sempre oravam. Sempre havia oração. Eu não vou, aqui, muitos textos aqui, né? Mas depois vocês vão ler lá. Antes de tomar, é muito simples. Quando aconteceu aquele problema com as viúvas que estavam sendo esquecidas, então ó, vamos orar, vamos pedir para que Deus possa, através do Espírito Santo, separa que homem para servir aqui as viúvas. Então havia oração. Não resolveu, então vamos chamar fulano, ciclano, e assim apontou um dedo, vocês vão servir as viúvas. Não, vamos buscar a direção de Deus. Como que eu busco a direção de Deus? Através da oração. E a oração também é uma atitude de crescimento, de comunhão. E vocês vão ver, tá, Atos 4, 24 a 30, que a igreja estava orando, e os apóstolos estavam presos, foram libertos da prisão. Lembra lá de Pedro? Estava a igreja orando ali. Aí Deus se manifestou de uma forma miraculosa. Pedro saiu da prisão. Olha que bonito, a igreja estava orando. E a oração também era feita quando vinha o perigo, quando vinha a perseguição. Atos 12, verso 5. Não vamos ler lá, depois você pode ler lá. Quando vinha a perseguição, a igreja então orava: Senhor, nos dê força para vencer, nos dê capacidade para não negar o Evangelho, para não retroceder. Queremos transtornar o mundo, queremos transtornar aqui, Pai Sandu. Vai vir perseguição? Vai vir sim, pode ter certeza, vem, mas não desanime, não retrocedem, transtorne sim essa cidade. E a igreja orava junto quando tinha situações positivas ou situações negativas, mas estavam juntos, e havia uma incessante oração por parte da igreja. Então, irmãos e irmãs, a oração é a respiração da nossa fé. Não é por acaso que você ensina o seu filho, como nós ensinamos lá, né, a orar pelas refeições, a pensar em oração, porque é a respiração da nossa fé. E um terceiro ponto aqui é valorizar e praticar estes, né, e outros princípios. Então, para nós chegarmos aqui no conceito, né, é você valorizar e praticar esse que eu falei, e outros que você vai encontrar também nesse manual, o livro de Atos. Aí você vai dizer assim: mas essa igreja aqui era perfeita? A igreja primitiva era perfeita? Não era. Era uma igreja igual a nós aqui, com situações, com problemas. E isso vocês vão ver quando vocês vão ler lá. Quando eu cito aqui a igreja de Atos, eu não estou sugerindo que seja uma igreja perfeita, não tinha nenhum erro. Já citei uma aqui num problema, né? Esqueceu as viúvas lá, tá? Tinha esquecido já. A igreja que vivia comunhão, que orava, esqueceu lá as irmãs. Então é um problema, mas resolveu o problema. E vamos ver muitos outros. Essa igreja cometeu erros, acertos, assim como nós também cometemos erros, arrependemos, acertamos,
E assim nós caminhamos, que é dessa forma que nós vivemos. Atos 1, já falei aqui, né? Vou até passar para frente, né? Quando foi a escolha dos diáconos, ali foi para escolher os diáconos, então houve aqui a oração, a igreja estava ali, a igreja estava buscando seguir a mensagem do Evangelho, a palavra do Senhor. Então, irmãos, irmãs, igrejas aqui de Paysandu, valorizem este manual. Olha o que eu falei, só o livro de Atos, né? Valorize todo Gênesis e Apocalipse. Mas eu quero aprender mais sobre a igreja. Então, leia, estude, medite, valorize esse manual que você tem tão precioso aí nas suas mãos. Ou seja, impresso, às vezes está no teu celular, né? Nós, os irmãos hoje já usam o celular, tem a Bíblia, né, no celular, não tem problema nenhum. Leia lá sempre, onde você estiver, busque seguir o que está escrito nesse manual, e que você possa realmente ser alguém que veio para transtornar essa cidade, mas com o Evangelho, tá? Dar um bom testemunho, ser um bom cristão, uma ótima cristã, então mudar a história aqui de Paysandu. Nunca é demais ler a Bíblia, nunca. Mas eu já li uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Leia uma vez por ano, todo tempo que você puder, leia toda a Bíblia. Eu conheci um irmão, acho que não vou lembrar o nome dele agora, de Barbosa Ferraz. Ele falou que leu a Bíblia 30 e poucas vezes. Não sei se você lembra dele. Você talvez não, a Bianca também conhecia a Bianca lá em Barbosa, mas ela era criança ainda. Então tinha um irmão que era presbítero e falou assim: eu já li a Bíblia 30 e poucas vezes. E falou, e não canso de ler. Ele lia a Bíblia toda, terminava de ler o ano, voltava o outro ano, e assim ele já foi lendo, cada ano ele lia a Bíblia toda. E falou assim: olha, eu quero ler até quando Deus me chamar. Então, não canse de ler a Bíblia. Leia com atenção no que você está lendo ali. Preste atenção no que a Bíblia diz, nos exemplos que nós falamos aqui, nos exemplos que a Bíblia nos fala. Pegue um papel, anote aí um papel. Eu aprendi aqui no texto X. Escreva no papel. Faça o seu estudo bíblico. Esse é o estudo. Anote lá o que você aprendeu no texto que você leu. Ore, medite. Não esqueça de ler esse manual. E principalmente, aplique na sua vida. Nós não formamos teólogos. O seminário forma, aqui não. A igreja não forma teólogos, mestres, não. Aqui você aprende e você aplica na sua vida. Aí depois você vai ensinar as pessoas através do exemplo. Então que o Senhor possa abençoar esta igreja aqui. Não é um adeus, lógico que não. Nós estamos aqui pertinho. Sempre que for possível, os irmãos, vai lá em casa, podemos vir aqui. Mas que Deus abençoe nossos irmãos e irmãs. Que vocês possam transtornar cada vez mais essa cidade com o Evangelho. E que o Evangelho possa mexer com vocês também. Vamos orar? Querido Deus, eu louvo a Ti pela Tua palavra tão especial para nós nessa noite. Momento especial também para a minha vida, para a vida da minha família. Que nós, ó Deus, onde estivermos, possamos transtornar o mundo com a Tua palavra, com a pregação do Evangelho. Ó Deus, abençoe aqui esta igreja, liderança da mesma, nossos irmãos, nossas irmãs, o pastor que vai vir, a família dele, e que possa ser bênção aqui também, ó Pai, nessa igreja, nessa cidade. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém.